Bom dia a todos, como estão? Espero que tenham respondido, senão acabei de criar o silêncio mais awkward de sempre. Mas não faz mal, porque hoje eu vou tentar explicar-vos o que é a dimensão pessoal e social da ética, em conjunto com a minha amiga Leonor Cardial. Leonor, podes começar se quiseres. O homem é um ser gregário, isto é, não vive sozinho, mas sim partilha a sua existência com outros. Vive em sociedade, em família, no trabalho, no lazer, etc. É esta coexistência partilhada que leva à formação e construção do homem como pessoa, dando-lhe uma dimensão pessoal. Assim, o homem vive tendo por base regras ou normas, normas que vão orientar o ser humano como membro da sociedade. Mas nem sempre o homem consegue viver e relacionar-se de acordo com as regras das pequenas sociedades onde se movimenta diariamente, como a família, o trabalho, entre outros, ou da sociedade global, que é o mundo. Por isso, a ação do homem não depende apenas das normas e das regras que lhe são colocadas, mas também da forma como ele as aceita, vive e interpreta, podendo dar-lhes uma dimensão pessoal. Assim sendo, a ética tem uma dimensão pessoal e social. Mas vivendo em sociedade, e nem todos tendo a mesma forma de interpretação, de aceitação, de normas, nem de vivências, nem sempre a interação do homem na sociedade é pacífica. Ora, nestes casos, aparecem as instituições que vão fornecer um conjunto de normas morais, socialmente partilhadas, ou seja, do conhecimento de toda a sociedade, que permitem ao ser humano perceber o que está bem e o que está mal. Mas é ao indivíduo que compete decidir quanto ao cumprimento das regras, relativamente à situação no momento, em relação a si mesmo, nessa dada situação, e na sua existência em sociedade. Tudo isto condiciona as suas ações, e aquilo que o indivíduo é. Assim, a formação de cada indivíduo é muito importante para o seu papel ativo na sociedade, pois este terá que ter sempre presente uma boa relação consigo próprio, com os outros e com as instituições que regulam a sociedade. Obrigado, Leonor. Agora já sei que o sinónimo para social é Gregório, o que não me vai servir de muito, mas ao menos posso dizer que sei. Voltando ao assunto que interessa, como a Leonor explicou muito bem, pessoas diferentes têm interpretações diferentes das regras sociais, criando assim uma dimensão pessoal da ética, além da social mais conhecida. Já agora, que tipo de pessoas é que vocês acham que não conseguem viver na sociedade comum? Eu tenho as minhas suspeitas, mas... Não, sai daqui! Achaste que eu não te ia ver, foi? Maldito assassino! Já que esta pessoa nos veio visitar, gostava de falar um pouco sobre isso. Um assassino não é propriamente moral, mas ele faz mais dinheiro que muitas pessoas que são consideradas normais. Por isso eu tenho uma pergunta: porquê é que havemos de ser morais se não vamos ganhar nada com isso? E já que estamos a falar disto, porquê é que não haveríamos de fazer aquilo que nos apetece, independentemente se for correto ou não? Quero dizer, quando agimos, normalmente temos apenas em consideração os nossos interesses. Por exemplo, comemos porque temos fome. Vemos um filme porque nos queremos entreter. Porém, agir eticamente significa termos em conta os interesses dos outros. Por exemplo, quando estamos no autocarro e se temos o nosso lugar a alguém idoso, não o fazemos porque queremos ficar de pé, mas sim porque temos em conta os interesses da pessoa a quem cedemos o lugar. Agora, por algum motivo, alguém se lembrou de que talvez nós não o façamos porque queremos ajudar as outras pessoas, mas sim porque queremos tirar algum proveito daquilo que nós estamos a fazer. Não sei como, não perguntei. Mas eu vou ter de explicar para isso, ou talvez. Isto não quer dizer que tem de ser proveito instantâneo. Quer dizer, não vamos ceder o nosso lugar a um idoso e pedir dinheiro logo a seguir. Não, não vamos fazer isso. Mas quer dizer que o façamos porque quando chegarmos a idosos também queremos que façam isso por nós. Deu para perceber? Acho que sim. Continuando, isto é tudo muito bonito e tal, mas não responde à minha pergunta inicial. Bem, talvez se soubermos o que é o egoísmo, concretamente, consigamos chegar a uma resposta mais conclusiva. Ok, deixem-me ver aqui nas minhas anotações o que é o egoísmo, o que é o egoísmo. Ah, o que é que se passa aqui? Ok, parece que há dois tipos de egoísmo. Porque é que tem de complicar sempre tudo? Portanto, os dois tipos de egoísmo que temos são o egoísmo ético e o egoísmo psicológico. Agora, qual é a diferença? Perguntam vocês. Nenhuma.
Literalmente nenhuma. Segundo as definições que eu tenho aqui, são exatamente a mesma coisa. Literalmente dizem os dois, uma pessoa deve apenas agir em função do seu interesse pessoal. Ok, não são exatamente a mesma coisa, mas para percebermos as diferenças de significado, temos que ir um pouco mais fundo na sua definição. Para ser mais fácil de se perceber, eu vou fazer uma questão e vou simular a resposta que uma pessoa que acredita apenas no egoísmo psicológico iria responder e uma pessoa que acredita apenas no egoísmo ético iria responder. Ok. Se começássemos por perguntar a uma pessoa que acredita somente no egoísmo psicológico se ela acredita que as pessoas agem em função daquilo que pensam ser melhor para elas, ou se agem em função daquilo que é de fato do seu melhor interesse, podemos descobrir que o primeiro é verdade. Isto é, segundo a teoria do egoísmo psicológico, uma pessoa vai sempre agir de forma a cumprir aquilo que ela acha ser melhor para ela. Por exemplo, um drogado acha que a droga lhe faz bem e por isso vai tomá-la sempre que possível. No entanto, sabemos que isto não é verdade. Assim, o egoísmo psicológico é apenas possível de forma subjetiva. Ou seja, em conjunto com a tese original descrita, temos que, segundo a teoria do egoísmo psicológico, as pessoas agem em função daquilo que julgam correta ou incorretamente ser o seu interesse pessoal. Um outro exemplo para esta teoria poderia ser um assaltante. Este pensa que assaltar uma localização que lhe dê bastante dinheiro vai trazer-lhe felicidade. No entanto, isto acaba por ser falso se ele for apanhado. Mas neste caso, há uma condição que precisa acontecer para o ladrão perceber que aquilo que fez não lhe dá felicidade nenhuma. Agora vamos fazer exatamente a mesma pergunta a uma pessoa que acredita somente no egoísmo ético. Neste cenário, a pessoa vai dizer que o segundo é verdade, pois ao egoísta só lhe interessa melhorar o seu bem-estar, e ele deve agir para que isso aconteça. Este indivíduo deve avaliar racionalmente a situação e agir de forma que melhor serve os seus interesses. Assim, o egoísmo ético deve ser entendido na sua versão objetiva. Ok, e o que é que isso nos ajuda quanto à questão inicial? Nada. Nenhuma das coisas que eu me cansei de falar nos últimos minutos me ajudam a determinar se uma pessoa deve ou não agir de forma ética. Por isso, vou tentar abordar este problema de outro ângulo. Ao invés de encontrar uma resposta para o meu problema, vou testar uma das suas variáveis, nomeadamente a parte da pessoa. Porque se eu não consigo determinar se uma pessoa deve ou não agir conforme as normas éticas, então vou ver o que podemos classificar como uma pessoa, para determinar se uma pessoa que segue as normas éticas é mesmo uma pessoa ou não. Para determinar isto, vou pedir outra vez ajuda à minha colega, a minha amiga Leonor Cardial. Uma pessoa é um ser material e espiritual que tem um núcleo substantivo, autónomo e independente, aberto ao mundo, que assume compromissos e toma decisões e posições. As principais características da pessoa são a proximidade, dignidade, a crítica, a singularidade, a autonomia, a subjetividade, a possibilidade e o compromisso. Em relação à proximidade, esta consiste no facto de que o homem vive em sociedade, estabelecendo relações de convivência, tanto como amorosa, de amizade ou de solidariedade. A dignidade explica que cada pessoa é um sujeito único, com direitos e deveres, e por isso é também absoluta. A crítica consiste em que cada pessoa, ao assumir uma posição, tem o direito de dizer a verdade e não aquilo que não concorda. Em relação à singularidade, esta explica que cada ser humano é uma essência individual, única e irrepetível. A autonomia explica que o ser humano tem o poder de decisão e de ação. A decisão final é sua. A subjetividade defende que há em cada ser humano um espaço de intimidade, que é inacessível, a consciência. A possibilidade explica que não se nasce pessoa. Ser pessoa não é um dado adquirido, é sim uma das possibilidades que cada ser humano deve realizar. E por fim, o compromisso consiste no facto de que a identidade de uma pessoa forma-se pelos compromissos que assume. Ao comprometer-se, recusa a neutralidade e a indiferença. Leonor, eu acho que tu me ouviste mal, porque isso não é aquilo que dá para classificar como uma pessoa, mas sim a noção de pessoa em geral. Tens alguma coisa para me dizer? Leonor? 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 Ah, boa. Ela caiu. Agora já não lhe posso pedir ajuda. Lindo. Bem, se não consigo terminar o que faz de uma pessoa,
Então vou ao menos tentar deduzir uma resposta para o nosso problema inicial. Pessoa e consciência Mas que moral. raios? Cada pessoa leva Quem no és seu tu? pensamento as Onde é próprias que tu leis, apareceste? ou seja, Quer uma dizer que- inteligência não. e vontade de distinguir o que é bem e mau, o justo, o injusto, o permitido e o proibido. A consciência moral é a competência avaliadora dos atos pessoais e dos alheios, a capacidade de discriminar entre o que é bem e o que é mau. A consciência moral tem uma base racional. Todos os atos humanos são julgados e avaliados pela razão, em função de valores livres e racionalmente escolhidos. Isto quer dizer que é com a intervenção do pensamento que tomamos consciência dos problemas, que os compreendemos e pensamos em soluções que nos parecem possíveis. A racionalidade permite-nos analisar criticamente aquilo que nos deparamos, avaliar as ações pessoais e os outros, confrontando o que queremos fazer com aquilo que julgamos ou que devemos fazer. Além da base racional, a consciência moral tem um elemento afetivo. As relações interpessoais manifestam na consciência um componente emocional, capaz de promover a ação humana de uma forma parecida à razão, por vezes juntando-se à mesma, colaborando e reforçando o seu papel, ou, então, opondo-se e entrando em conflito com ela. Assim que os sentimentos positivos do amor, amizade, simpatia e fraternidade, que os seus contrários manifestam uma lógica própria que interfere no modo significativo na ação. E por último, tem também um componente social, referente à interação com os outros, que vai amadurecendo a consciência através de um processo de educação. O seu desenvolvimento passa pela interiorização do dever-se, que lhe vai sendo apresentado pelos diferentes agentes, família, escola, grupos de trabalho, etc., no decorrer do processo da socialização. A expressão voz da consciência torna-se significativa para se compreenderem as principais funções ou papéis da consciência moral. Ela é uma voz que chama, uma voz que julga, uma voz que coage e uma voz que sanciona. Neste sentido, a consciência moral desempenha as funções ou papéis de ordem apelativa, imperativa, judicativa, punitiva. A apelativa é quando a consciência moral chama-nos para indicar que há valores, normas e deveres que não devemos renunciar, isto é, orientar as nossas ações. Obriga-nos a agir de acordo com a hierarquia de valores que assumimos como os nossos. A judicativa julga-nos de acordo com o que fazemos, tendo em conta as ideias ou valores que selecionamos para orientar a nossa vida. A punitiva sanciona-nos, levando-nos a viver de consciência pesada, ou seja, a natureza dos atos praticados determina o aparecimento de sentimentos incomodativos de culpa, arrependimento, vergonha, remorso ou etc. Moralidade, liberdade e autonomia. A liberdade exige a consciência moral, liberdade e responsabilidade. O que é um ser moral? É aquele que age autonomamente em liberdade. A liberdade não é absoluta, pois tem um condicionante ou circunstâncias que a limitam. O homem é sempre um ser aberto a possibilidades capazes de ultrapassar qualquer obstáculo e seguir outro caminho. Segundo o filósofo francês Jean-Paul Sartre, o homem está condenado a ser livre, o que significa que o homem é livre, mas é responsabilizado por aquilo que faz, pois nenhum deles o criou, e o homem é o único responsável pelo seu projeto presente ou futuro. Bem, ao menos com esta explicação consigo perceber que a consciência da maioria das pessoas nos ia deixar fazer aquilo que elas quisessem. E se pensarmos bem nisso, então aquilo que pensamos ser liberdade não passa de uma ilusão criada pelo nosso subconsciente e que nos manipula dia após dia, sem descanso, até nos tornarmos. Pois, psicopatas não têm consciência. Obrigado por me distrair já agora. Aquele tipo é mesmo maluco.